Quero começar perguntando a importância desse tipo de informação, doutora Natividade e doutora Maria da Penha, levar essa informação segura, técnica, sem misticismo, para a população. O que a senhora acha da importância de trazer esse tipo de projeto para o hospital? Doutora Maria da Penha. Boa tarde, Mônica, Natividade. Boa tarde a todos. Eu acho a iniciativa do hospital e esse tipo de participação dos médicos para a informação ao público de extrema importância, porque, às vezes, de forma equivocada, você ter um momento onde você tem alguém que possa, dentro dos seus conhecimentos, compartilhar isso com a população. Sim. Eu acho que isso pode ter um impacto interessante, dar a alguém uma informação que, porventura, ele tenha aprendido de forma equivocada. Muito obrigada, doutora Penha. Doutora Natividade. Então, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Concordo com a Penha e acho assim, um espaço bom para o público leigo aproveitar e tirar as dúvidas. Realmente, que às vezes no consultório, né, a consulta pode ser breve, ou então, às vezes, o paciente não tem tanta assim, liberdade com o profissional. Sim. E ele acaba, às vezes, voltando para casa com dúvidas. Então, eu acho muito importante essa iniciativa do Hospital Anchieta em fazer esses eventos de esclarecimento, né, por esses profissionais para o público leigo. E você que está em casa pode mandar seu e-mail para o Hospital Anchieta ou para o meu site, que os médicos responderão e atenderão sua opinião ou sua sugestão. Bem, começando, doutora Penha, a nefrologia trata dos rins. Qual é a importância, ou melhor, qual é a função dos rins no corpo humano? Então, nosso corpo é uma máquina que funciona como uma engrenagem perfeita entre todos os seus tecidos e órgãos. Os rins, órgãos pares, têm sua importância, especialmente por serem os órgãos que fazem a filtragem de todo o conteúdo sanguíneo, absorvendo tudo o que é de importante para o organismo e excretando toxinas que são geradas no organismo pela nossa própria alimentação. O nosso organismo, diariamente, como uma fábrica, ele produz várias substâncias, algumas das quais que não nos servem, são excretadas pelos nossos dois lixeiros, assim dizendo, ou pelo intestino, né, através das fezes, ou pelos rins, através da urina. Então, ele tem duas funções muito importantes, de produção de substâncias importantíssimas para até a produção de células sanguíneas, como também pela excreção das substâncias que já não servem mais ao nosso organismo. Por isso, a necessidade de uma hidratação perfeita para que ele possa alcançar esse seu objetivo de uma forma mais tranquila. Nós vamos falar daqui a pouco sobre hidratação perfeita, o que é isso, e algumas das doenças renais. Doutora Natividade, função do coração e por que ele é assim, o órgão tão associado à emoção? Bem, porque ele é tão associado à emoção. Tudo é coração, amor. Amor. Bem, eu acho que realmente eu não saberia explicar por que ele é tão associado assim à emoção, mas o coração dele é uma bomba, né? Uma bomba é um órgão que ele é composto de 4 cavidades. É uma bomba e do lado direito passa o sangue sujo, né? Falando assim mais para entender, e do lado esquerdo é o sangue oxigenado que vem do pulmão, que vai ser distribuído para todo o organismo,
E esse sangue que a doutora Penha falou, ele que vai, ou seja, o coração vai encaminhar o sangue oxigenado para todos os órgãos e no retorno, né, ele vai trazer o sangue, diria, sujo, né, que vai passar pelo rim, que vai ser eliminada pelo rim as impurezas e chegando até o pulmão, onde ele vai ser liberado, né, o CO2 e vai ser incorporado o oxigênio, que vai oxigenar o nosso organismo. Essa bomba manipula, vamos dizer assim, ou gira quantos litros de sangue no nosso corpo? 5 litros de sangue por minuto. 5 litros por minuto é muita coisa, né? É muito importante a função dele. Exatamente. Doutora Penha, quais são as principais ou as mais comuns doenças renais e quais são os sinais delas? Eu tenho uma infinidade de patologias, né? Nós chamamos de patologias renais. Dentro desse contexto que a gente está focando hoje, a saúde da mulher, eu colocaria que algumas doenças são hoje as que encabeçam o ranking de doenças que podem levar a um prejuízo renal maior, inclusive com perda até total da função dos rins. Nossa. Que é aquele momento onde os rins deixam de filtrar o 100% do sangue, que a doutora Natividade falou aqui, né? E ele perde essa função quando ele chega a filtrar apenas 15 a 10% da função desses rins. Eu preciso de um rim substituto, que é o que talvez vocês já tenham ouvido falar, a necessidade de substituição por uma hemodiálise ou uma diálise peritoneal. Então, dessas doenças, nós temos a hipertensão, que ela pode falar bastante a esse respeito, e que temos o diabetes, e uma das patologias que parece que pode ser bastante simples, ou ter uma complexidade a ponto de comprometer bastante o rim, e que acomete quase 2/3 de nós mulheres, são as infecções do trato urinário. Então, todas as mulheres que têm vida sexual ativa, por conta do próprio ato sexual propiciar isso, as mulheres que são gestantes, porque alteram a conformação do trato urinário, ou mulheres que fazem uso de alguma medicação, ou que têm algum déficit, que precisem fazer alguma instrumentação, que precisem passar algum cateter através dessa uretra, dessa bexiga, são muito mais propensas a essas infecções. E essas infecções podem ser desde infecções sem sintoma algum a infecções que necessitem de internação, né? Então, porque eu tenho vários do rim, ureter, bexiga e uretra. Qualquer lugar desse que for acometido pode levar a uma infecção complicada, grave. Então, eu deixaria aqui como uma mensagem, é que a nossa urina, ela tem odor, ela tem cheiro e ela tem cor, características que todos conhecemos quais são. E que qualquer alteração neste volume, na cor dessa urina ou no aspecto dessa urina, nos alerta, nos acende uma luzinha. Perfeito. Para que eu procure um profissional, perfeito, para que esse profissional possa orientar a você se isso é algo simples e pontual, que pode ser tratado e definitivamente resolvido, ou se é algo que precisa de um acompanhamento e que para evitar que faça uma infecção mais complexa. Perfeito, doutora. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre esse assunto de doenças renais, sobre hipertensão, os assuntos das especialidades das nossas convidadas, nosso microfone está aberto. Doutora Lucy chegou aqui, nossa querida. Venha, doutora. Ela que é oncologista, que faz parte aqui também do nosso grupo de convidadas. Então, o outro assunto é a oncologia, que é algo que nos preocupa a todos. Doutora Penha falou sobre hipertensão, doutora Natividade.
que é um alerta dos cardiologistas. As mulheres estão também num ranking altíssimo de hipertensas, né? Antigamente isso era do homem, doença do homem. Hoje as mulheres também estão sofrendo com isso. E o quanto é preocupante a hipertensão? Bem, eu acho que com a entrada, nos anos 60, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, eu acho que isso acentuou. O estresse, a dupla jornada, o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo, o alcoolismo, né? E as doenças que vêm da obesidade, que geralmente é a dislipidemia, que é o colesterol alto, os triglicérides elevados, e a diabetes, né? Ou resistência insulínica aumentada. Então, isso tudo fez com que a mulher realmente ela entrasse para essas cifras elevadas de hipertensão. No consultório, eu acho que é a principal doença que a gente atende, a segunda talvez seja, a segunda é doença arterial coronariana, dislipidemia, e é uma coisa preocupante, hipertensão, porque 80% das pessoas são assintomáticas. Então, eu diria que seria assim, quando ela faz o diagnóstico, talvez seja a ponta do iceberg, que já vem aí há muito tempo, né, talvez lesando. Claro que não, aqueles pacientes cuidadosos, que olham a pressão pelo menos uma vez no ano, né, que tenham cuidado de fazer o periódico no seu local de trabalho, os que tiverem, né? Então, aí sim, esses pacientes que se cuidam mais, eles realmente não chegam nessa ponta do iceberg. E o que é a hipertensão? Vamos definir. 95% das hipertensões, que é a pressão alta, acima de, diria para vocês, 14/9, tá? Que é 140/90, não tem causa. A gente fala que são hipertensões primárias, que a gente não consegue encontrar uma causa. A gente investiga o rim, manda para a doutora Penha investigar o rim, não se encontra nada, manda para o endócrino investigar as doenças que podem levar à hipertensão, principalmente as produtoras os tumores produtores de substâncias que aumentam a pressão, e a gente não encontra nada. 5% tem causa. E as causas podem ser tratadas. Pode ser uma estenose de artéria renal, pode ser algum comprometimento renal, uma glomerulopatia, né, um tumor produtor de substâncias vasoconstritoras, como, por exemplo, feocromostoma. Aí faz-se a correção, né, ou cirúrgica, seja lá como for, e pode ter a resolução do caso. Nós vamos voltar a falar do assunto. Hipertensão, o microfone está aqui para vocês usarem, fazerem as perguntas necessárias, às vezes sobre a sua mãe, sua tia, enfim. Porque tem muita gente nova também hipertensa, né? Até crianças. Tem, sim, tem. O microfone está aqui com a nossa querida Lídia. Doutora Lucy Xi, muito prazer tê-la aqui com a gente. Parece a nós do lado de cá que o número de pessoas e de mulheres com câncer está aumentando muito na última década, por exemplo. Isso é fato? O quanto isto é fato e por quê? É fato. Nós temos aumentado o índice, né, de câncer no mundo, no Brasil e no mundo, né? Uma das causas é porque nós estamos tendo uma sobrevida maior. O câncer é uma doença típica do envelhecimento. E hoje nós estamos vivendo muito mais, não é mesmo, doutora? Então, com isso, o câncer também aparece. Mas existem múltiplos fatores, não é? Então, o câncer está cada vez mais crescendo. No Brasil, já é a segunda causa de morte por doença. Então, por doença, nós só perdemos para as doenças cardiovasculares, né? Então, nós estamos em segundo lugar. Então, é importante falar sobre o câncer, sobre a prevenção, certo? Porque o câncer, quanto mais cedo diagnosticado, maiores são as chances de controle. E ainda é o câncer de mama o primeiro lugar em mortalidade? E é fato também, eu li, inclusive, na matéria do Instituto do Coração, ou do Instituto do Câncer,
que as mulheres estão evoluindo muito quanto à quantidade de morte de câncer de pulmão. Sim. Eu queria ouvir a senhora sobre isso. Câncer de mama é o vilão? O câncer de mama é o câncer que mais mata as mulheres no Brasil. Então, a frequência é muito grande, né? E, por exemplo, na rede pública, nós temos a maior parte dos diagnósticos são feitos já em fase mais adiantada. Então, e nós temos percebido que não é a falta de informação, não é a falta de cultura, certo? Que está fazendo essa mulher chegar em estágio mais adiantado nos consultórios, né, tanto públicos como privados. Mas um sentimento, um estado psicológico de medo. O medo é uma das principais causas desse diagnóstico tardio. E o diagnóstico precoce ou em estágio inicial, ele deve ser feito quando? Assim, a partir de exames de rotina? Sim, que se percebe? O autoexame de mama, ele é altamente criticado, porque ele só serve para evitar cânceres muito adiantados. Mas com o autoexame que eu defendo, eu acho que é válido a mulher fazer o autoexame, o exame da mama, uma vez por mês, uma semana após a menstruação, porque ela consegue detectar um tumor do tamanho de um grão de arroz. É melhor do que ela detectar tamanho de uma maçã, né, de uma mão, né? E nós temos visto isso, né? Então, mesmo em rede privada. Então, e pessoas muitas vezes da área médica, né? Então, como eu disse, não é a cultura, né? Mas aquele sentimento de medo, porque o câncer carrega o estigma pesado da morte, do sofrimento, então as pessoas têm medo de fazer o diagnóstico, né? E hoje isso já não... Câncer não é sinônimo de morte se a detecção for mais cedo. Se for mais cedo. Até mesmo o câncer mais avançado, com os métodos modernos de cirurgia, né? Os medicamentos mais avançados, né? Hoje nós estamos na era da engenharia genética. Então, medicamentos muito modernos, tratando câncer avançado, podem aumentar a sobrevida, salvar essa paciente, né? Conceder muitos anos de vida. Ok. Vamos voltar para a nefrologia, falar sobre rins. Doutora Penha, o que é ou o que são as tais pedras nos rins? E dizem que é uma das piores dores. Como prevenir e como tratar? Então, de fato, o nome técnico que nós damos a essas pedras nos rins é litíase, né? O paciente pode ter uma litíase do trato urinário, ter uma pedra que fique localizada na bexiga, ou essa pedra pode ter uma localização no conduto que leva o rim até a bexiga, no ureter ou no próprio rim. De que maneira essas pedras podem ser formadas? E, às vezes, forma-se uma quantidade imensa. Os pacientes são produtores de cálculos renais, eles têm algumas alterações que necessitam serem estudadas para que a gente corrija esse defeito. Boa parte deles também a gente não consegue chegar a um diagnóstico, mas a gente tem alternativas de tratamento. Por que isso acontece? Como eu falei, o nosso corpo ele é uma engrenagem perfeita que necessita de ter um equilíbrio nas suas funções para que ele permaneça com o seu funcionamento da maneira mais adequada. Então, o organismo tem substâncias que são produtoras, digamos assim, para que a população entenda, se elas estiverem em excesso, elas são produtoras, elas são formadoras de pedras nesse trato urinário. E ele tem substâncias que, se elas estiverem reduzidas, elas também promovem
a formação dessas pedras. Da seguinte maneira: se eu tenho as que são formadoras em excesso, as duas têm que estar nesse equilíbrio. Obrigada. As duas têm que estar nesse equilíbrio. Se as formadoras estão em excesso, eu tenho um desequilíbrio. Eu vou formar mais pedras. Se as que inibem estão em um número reduzido, eu também continuo em desequilíbrio. E aí, obrigada. E aí eu também posso levar a maior formação. Esse é uma alteração que nós chamamos metabólica e que o profissional da área, nefrologista, às vezes até o próprio urologista faz essa investigação, mas usualmente é da nossa área. Nós vamos fazer uma avaliação desse paciente para saber se ele tem algumas dessas alterações e repor a substância que lhe falta ou lhe orientar para que ele dilua e para que ele consiga eliminar o que ele tem de excedente, atingindo novamente o equilíbrio e impedindo, ou pelo menos atenuando, que ele passe a formar cada vez mais pedras. Por isso que, nessa doença especificamente, nós falamos da importância da hidratação que eu mencionei anteriormente, porque um dos grandes mecanismos defensores, tanto nos processos de infecção de urina, como da litíase, pedra nos rins, é que ele faz esse fluxo, como se nós tivéssemos uma cachoeira que vai varrendo, que vai limpando todo esse trato urinário, como se fosse um encanamento que tem pequenas sujeiras, que se eu não deixo esse fluxo sair de uma maneira contínua, essa sujeirinha vai se acumulando e as pedrinhas vão se formando, às vezes até um tamanho bastante grande que não pode mais ser eliminado só com esta hidratação. Aí eu vou precisar de intervenções cirúrgicas. É isso que quer dizer a pedra nos rins. Obrigada, doutora Penha. Cardiologia. O que fazer para prevenir a hipertensão, especialmente mulheres? Eu acho, tem vários fatores, tem várias causas, vários fatores que a gente pode modificar, que a gente diz os modificáveis. Eu acho que a doença do século é a obesidade. Se a gente pudesse perder peso, fazer uma atividade física, principalmente as mulheres, porque elas pensam mais na família do que nelas. Então, perder peso, atividade física, abandonar fumo, bebida alcoólica, também tem que observar o uso de anticoncepcional, né, as mulheres na fase reprodutiva da vida. E eu acho que se a gente conseguisse, a gente talvez conseguisse retardar o aparecimento da hipertensão. Retardar porque é fato que todo mundo será hipertenso se viver mais? Olha, se você tiver história familiar de hipertensão, é difícil isso não se consumar. Alguém muito aqui é difícil. hipertenso? Mulheres. Homens não? Não tem nenhum homem hipertenso aqui? Vocês estão escondendo o jogo, botando só a gente na... Quanto é a sua pressão, normalmente? Ela é a sua cardiologista. Tá normal agora. Quer dizer, já temos uma referência de sucesso aqui. Obrigada. Agora tá bem. Quais são os primeiros sinais que a nossa amiga ali, por exemplo, pode ter sentido para procurar um médico, desde que é uma doença que pode ser silenciosa, mas o que pode ser que chame a atenção da gente? Bem, pode ser dor de cabeça, né, que a gente chama cefaleia. O paciente pode sentir dor de cabeça, mal-estar, tontura, visão turva, inchaço, né, nas pernas ou mãos. Assim, ele pode aparecer ou ter palpitação ou dor no peito também pode acontecer. Não que seja infarto, mas que seja realmente da hipertensão, né, da crise hipertensiva ou que ele está tendo. A hipertensão, ela está diretamente ligada ao infarto, ao derrame? É um fator de risco. Tá. Né? Então, assim, o hipertenso,
E se ele não se cuida, ele vai fatalmente evoluir para um acidente vascular cerebral, um derrame, um infarto agudo do miocárdio, uma insuficiência renal, entrar na hemodiálise, e o outro passo é uma insuficiência cardíaca, que é o coração dilata, é um coração que se torna incompetente, e a morte é realmente uma Possível. coisa... É possível. Como é seu nome, amor? Passa o microfone para ela ali. Ana Maria. Ana, você tinha algum desses sintomas? Dor de cabeça, alguma coisa assim? Tinha. Depois que eu comecei com a dieta que a doutora passou, perdendo 20 quilos, a minha pressão começou a legalizar. Eu tive vários sintomas, inclusive sintomas de dores nos peitos, que eu desconfiava, mas eu fiz vários exames e não deu nada no cardíaco, como a doutora falou. Mas você ficou assustada e... Fiquei, porque eu nunca sentia isso, essas coisas, aí eu passei a sentir. Obrigada. A senhora, leva ali, Lídia, por favor. A senhora que também é hipertensa, né? Como é que, assim, teve algum sintoma de hipertensão? Como é que foi? Seu nome? Marta. Marta. O meu é genético. Sua mãe era hipertensa? Mãe, desde os 40. Olha. E agora eu tive um pico de pressão e ela não quer abaixar de jeito nenhum. Tá quanto? 15/8. 15/8. A última vez que aferiu, né? E que horas que normalmente a pressão sobe? É contrariedade ou não, por nada? Nada. E não tem sintoma. Queria ouvir a senhora sobre isso. Obrigada, dona Marta. A pressão, o pico de pressão desse, por exemplo, pode surgir do nada, assim? Pode surgir do nada. Pode surgir por um estresse, por não adesão ao tratamento, ou esquecer uma dose da medicação ou algum dos medicamentos. Pode ser por um churrasco, né, que foi geralmente na segunda, as hipertensões, os pacientes hipertensos geralmente chegam um pouco descompensados no consultório. Às vezes é um churrasco que foram, né, às vezes ou saíram para se alimentar fora em algum restaurante e não estava a dieta como deveria estar para o hipertenso. Então o sal é um vilão mesmo? Sim, sim, sem dúvida, o sal é. Falando ainda, doutora Lucy, em tratamento, em prevenção, como é que se pode prevenir um câncer? A primeira coisa, né, é evitar aquilo que com certeza nós sabemos que é prejudicial, né? Que são os alimentos muito gordurosos. A gordura animal é um grande vilão para o oncologista e para o cardiologista, né? Então, a gordura animal, ela produz o excesso de gordura animal e a nossa dieta, né? A comida brasileira tem muita gordura, não é verdade? Então, nós temos uma dieta que é cancerígena para o tubo digestivo. O excesso de gordura animal produz câncer de estômago, de intestino, de fígado, vesícula, vias biliares, pâncreas, né? Então, a gordura animal, os defumados, embutidos, porque os defumados têm alcatrão, é o mesmo alcatrão do cigarro. Então, os defumados não são saudáveis. É claro que nós podemos comer, o nosso organismo também tem suas defesas, né? De vez em quando vamos comer um whey com alguma coisa defumada, mas não pode ser com frequência, não pode ser em grande quantidade. Então, a frequência e a quantidade é o que mais pega, né? Então, é essa questão. A outra coisa também porque nós temos a prevenção primária e a secundária. A primária é evitar os alimentos, né, que podem provocar o conjunto de ações que podem evitar, como não fumar, não comer coisas que não são saudáveis, né? Mas a prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce, também salva, né? Então, nós devemos prestar atenção no nosso corpo, nós temos que acabar com o achismo. Eu estou com sangramento intestinal, mas eu acho que deve ser hemorroida, e não procura um proctologista. E essa hemorroida o câncer intestinal, ele parece muito com a hemorroida no princípio,
né? Então é preciso, em vez de ficar passando pomadinhas, e às vezes é um tumor que está crescendo, tem que procurar o proctologista. Eu estou sentindo dor na mama, eu senti um caroço, tem uma secreção estranha no bico do peito, então o bico está afundando, mostra algum sinal, eu tenho que ir. Então eu digo sempre, né? Hoje de manhã eu fiz uma palestra sobre prevenção, que a gente não pode ser como avestruz. Porque a avestruz, quando ela vê um perigo, né, ela está vendo um caminhão na sua direção, ela, meu Deus, o caminhão. Então, ela cava um buraco e põe a cabeça e o caminhão continua vindo, independente da cabeça do buraco. Não estou vendo o caminhão, mas o caminhão está vindo e vai bater de cheio. Então, assim, nós não podemos fugir diante de uma suspeita. Diante de uma suspeita, tem alguma coisa errada conosco, devemos procurar rapidamente o médico e fazer os exames indicados para que a gente possa descobrir no princípio. Eu queria fazer uma parte a respeito da questão hereditária, questão genética. Porque, de fato, a herança genética, ela é como se ela trouxesse você traz todo um instrumental para desenvolver uma doença. Por isso que é tão importante quando você tem alguém na sua família com pressão alta, ou com diabetes, ou com a doença renal, você informar isso ao médico, porque você passa a ser uma população de risco que precisa ser melhor orientada. No entanto, sempre se falou muito na questão do determinismo genético, como sendo uma profecia de que se eu tenho essa herança, eu assim serei também como meu pai ou meu avô hipertenso. Isso, de fato, é uma verdade até certo ponto, porque hoje a gente tem toda uma coisa chamada da epigenética, onde fala que acima dos genes, os genes sozinhos não são os maiores determinantes, porque o meio ambiente que eu envolvo, aquela herança que eu trouxe, é que é muito mais importante. No seguinte fato, todos nós aqui sabemos as 3 coisas mais importantes para nos ajudar na doença. A doutora Lucy mencionou, que é uma dieta o mais próximo do saudável, tomar líquidos em equilíbrio, né? Fazer uma atividade física, porque nós somos uma máquina que precisa de manutenção, né? Nós fazemos manutenções nos nossos carros, nos nossos aparelhos. Essa máquina precisa de manutenção e ela não pode ficar parada, ela tem que se movimentar. Mas a carga de alimentação hoje nociva, com alimentos, com tantos conservantes, os engarrafados e os enlatados são ricos. E os ensacados? Nesses conservantes, muitas das vezes cancerígenos, e num teor de sódio altíssimo. Verdade. Que às vezes você não tem o gosto do sal. E desde criança, né? E desde a infância. Tanto é que a prevenção da hipertensão e do diabetes já há muito tempo que já está na carteira do Ministério da Saúde. Mas a prevenção da doença renal, dada o crescimento exponencial com que ela tem apresentado e sendo consequente, principalmente essas 2 patologias que viraram epidemia, hipertensão e diabetes, pelo nosso mau hábito alimentar e pelo nosso sedentarismo, é a nossa contribuição para essa doença. Então, também agora está no Ministério da Saúde a campanha de prevenção da doença renal, né? Então, só para a gente lembrar o quanto nós somos responsáveis pelo corpo que estamos criando e, às vezes, pelo adoecimento que temos medo de enfrentar no início, quando é fácil de resolver, e aí vai ter que enfrentar depois, quando as coisas ficam mais complicadas e complexas. Nossa, sensacional. Antes de eu pedir a palavra final para todas 3, uma parte aqui. Alguém já lhe disse que a sua voz e entonação ela é exatamente igual da Elba Ramalho? Exatamente igual. É porque ela é paraibana, Paraíba mulher macho, e eu sou alagoana. Então, mas é exatamente igual, é o sotaque, a entonação, igual. Entrevistei ela, agora fiquei igualzinho. Doutora Natividade, eu queria sua dica final e sua mensagem final para as mulheres, para os homens que estão aqui prestigiando esse Saúde em Dia do Mês da Mulher,
e para os nossos internautas que também assistem nesse momento. Bem, como eu já disse, né, a obesidade é a doença do século e nós, mulheres, infelizmente, estamos na faixa de maior quantidade, né, de maior, a porcentagem maior são de mulheres. Então, assim, um recado que eu levo para todas as mulheres vamos nos cuidar. Vamos gostar da gente, primeiro a gente, segundo a gente, depois as outras coisas, né? Então, vamos praticar atividade física, perder peso, parar de fumar, de beber, tentar fazer uma alimentação saudável, evitar gorduras, embutidos, enlatados, envidados, empacotados, né? E assim por diante. Ou seja, mudança de estilo de vida. Tem que começar, a gente tem que acreditar, né? A gente tem que acreditar que a gente é capaz, né? Que a gente vai perder peso, que a gente vai fazer essa dieta, enfim, é isso. Gostar da gente. Doutora. Obrigada. Doutora Lucy, sua mensagem final para nosso público. A minha mensagem final é dizer para as mulheres e também para os homens, né? Que se cuidem, procurem prevenir da seguinte forma: prestem atenção no seu corpo, qualquer coisa de diferente que apareça, procure logo um médico, não tenha medo. Vamos eliminar esse medo de quem procura acha. Quem procura acha e quem acha cura. Então vamos achar no princípio. As mulheres precisam fazer mamografia depois dos 40 anos, porque existem coisas que não aparecem na palpação, tem câncer que não aparece na palpação, não aparece em outro exame, não aparece na ecografia nem na ressonância, só na mamografia. Por exemplo, as microcalcificações agrupadas. Então, é preciso fazer os exames recomendados. Procure seu médico, não tenha medo de fazer o seu check-up. O check-up não é só um exame de sangue, né? Precisa examinar o tórax, o abdômen, né? Nós temos que perder esse medo de fazer os exames recomendados. E assim nós vamos descobrir tudo no princípio e câncer não será problema no futuro. Obrigada, doutora Lucy. Doutora Penha, sua mensagem final. Então, eu diria para todos vocês, para nós próprios também, né? Que se você se sente saudável, você tem que agradecer a Deus e fazer a parte que lhe cabe, que é alimentando da melhor forma possível. E hoje nós temos acesso ao que é de alimentação saudável. Alimentando da melhor forma possível o seu corpo, a sua mente, com os melhores pensamentos sendo cultivados, porque a mente vai influenciar no seu corpo. Alimentando o seu espírito, com a prece, com a fortificação da sua fé, porque somos corpo, mente e espírito. Então, se você se sente bem, continue fazendo isso e faça os exames preventivos, porque as doenças são silenciosas. Muitas delas não dizem para você de forma a gritar-lhe que tem alguma alteração. Se você sente alguma coisa diferente, se você sente algum desconforto, se você tem alguma alteração na urina, que é o nosso espelho de como está funcionando os nossos rins, é o exame mais simples e que nos diz de uma riqueza de informações. Se tem alguma alteração nessa sua urina, na cor, no cheiro, no volume, e isso se repete, você procure um clínico. Pode ser algo simples, mas pode ser algo que você precise da orientação do especialista. E se você já tem algumas dessas doenças, seja a hipertensão, ou seja o diabetes, ou uma infecção de urina de repetição, ou pedras nos rins que estão se repetindo, procure o nefrologista. Ele é o médico que cuida das doenças renais. Você pode primeiro, hoje em dia nós sempre passamos pelas triagens nos serviços públicos ou privados. Eles vão orientar você para que chegue até nós, nefrologistas, para que junto com você a gente também possa ajudá-lo a recuperar a sua saúde, a reequilibrar as suas
emoções, no seu corpo físico, para que as doenças não venham a se manifestar, ok? Muito obrigada. Eu peço que a gente aplauda essas 3 fantásticas mulheres. Muito obrigada pela presença. Vamos para a nossa foto oficial agora, né? Obrigada.